A Prefeitura de Presidente Prudente realizou uma entrevista coletiva com o objetivo de anunciar o fim do contrato com a Prudente Urbano, a empresa que realizava o transporte coletivo. Agora, uma licitação de urgência será realizada para que uma nova empresa assuma o serviço na cidade. Acompanhe. Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Ed Thomas, o secretário de Mobilidade Urbana e o secretário de Assuntos Jurídicos anunciaram o fim do contrato com a Prudente Urbano e o início de uma nova licitação para contratar outra empresa de transporte coletivo em caráter de urgência. Num primeiro momento, nós iniciaremos com 50 ônibus com 5 reservas, porque uma contratação emergencial ela requer toda essa preocupação que o Dr. Duran acabou de apresentar. Entraremos com 50 ônibus mais 5 reservas, já atendendo todas as linhas. No próximo mês, serão aumentados para 56 mais 6 reservas. No próximo, terceiro mês, 63 ônibus mais 6 ônibus de reserva. No quarto mês, 71 ônibus com 7 de reserva. E depois, no quinto mês, 80 ônibus com 8 reservas, até chegarmos ao número de 90 ônibus com 9 reservas, que é a proporção que a gente tem hoje. O contrato vai durar 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6. A ideia é que os funcionários da Prudente Urbano sejam contratados pela nova empresa, que deverá manter o atual valor da tarifa e permitir que os passageiros utilizem o crédito disponível no cartão de passe. Você pagando por quilômetro rodado nesse primeiro momento, você dá essa segurança para a empresa, a segurança para o município e principalmente o transporte para o usuário. Independente de quanto custe uma tarifa, a quilometragem é muito mais fácil de ser calculada. Então dá essa segurança sim para a sociedade. Neste primeiro momento, a ideia do município é manter a tarifa. Que muitas pessoas dizem que emergencial. Tem uma tarifa muito cara. Não é cara. Nós provamos isso durante os estudos feitos no início do ano, que é uma tarifa equilibrada entre as cidades do mesmo patamar que é Presidente Prudente. Aquela empresa que conseguir vencer esse processo emergencial, esse é o pedido, né? Que absorva os trabalhadores, tá certo, da Prudente Urbano e que assim o seja, dentro de uma licitação vencida da mesma forma. Então, esse cuidado nós teremos, principalmente, porque não adianta ter ônibus confortável, um ônibus, né, que seja digno, se a gente não tiver a valorização humana, principalmente daqueles que moram aqui em Presidente Prudente. Durante esse período de mudanças, o município não descarta a possibilidade de alugar alguns veículos para atender os moradores. Por conta da rescisão, nós já estávamos trabalhando para que ela acontecesse. E estávamos também trabalhando num planejamento que permitisse uma contratação emergencial. Tanto que nós já começamos o processo para iniciar essa contratação emergencial, cuja abertura de propostas será segunda-feira, antes mesmo da decretação da rescisão do contrato pela Justiça. Então já havia um trabalho anterior prevendo essa situação, porque nós trabalhávamos para que isso acontecesse. Entre a abertura dessas propostas segunda-feira, a assinatura de um contrato e a mobilização de ônibus para que chegue à cidade e atenda, isso não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Então, por conta disso, hoje será feito um decreto de emergência, decretando a emergência da situação do transporte público para dar respaldo à administração para contratações emergenciais, para aluguel de veículo, para utilização de repente, veículos da própria frota, para fazer um transporte emergencial para atender a população nesse período que pode durar alguns dias. O anúncio parece por fim a uma novela que já dura mais de um ano em Presidente Prudente. Durante esse período, o serviço de transporte público foi interrompido várias vezes e a população foi a mais afetada. Com o fim das restrições da pandemia, muitos dos usuários que retomaram os compromissos tiveram que lidar com os imprevistos no transporte coletivo. A maioria concorda com a medida. Já passou até da hora, né? Passou da hora, porque a gente está sofrendo muito com esse negócio desses ônibus aí. Não tem hora, uma hora não vem, outra hora não vai, e é assim, sabe? Então, um caos isso aí. Sim, já estava na hora já, está difícil para todo mundo, até então para quem trabalha. Meu marido entra no serviço às 8, tem que sair de casa às 6 da manhã.
É muito difícil ficar quase mais de 1h30 esperando. Com o fim do contrato, a Prudente Urbano terá que devolver pelo menos R$500 mil aos cofres públicos, isso sem contar os impostos que ainda estão pendentes. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa situação, a gente fica realmente bastante triste com essa situação, porque a gente queria que a empresa estivesse funcionando, até porque tem muitos funcionários lá, trabalhadores, né, que dependem dos seus salários. Não sei como é que vai ficar essa questão, se eles vão ser absorvidos pela outra empresa que porventura assumir, não é? A empresa não vai trazer todo mundo de fora, pode trocar um ou outro, mas a maioria, creio eu, que talvez seja absorvida, né? Mas é uma situação que já tinha que ter sido resolvida, mas por empecilho da lei, né? Isso daí a gente sempre mostrou aqui, sempre o pessoal da prefeitura falava, olha, a gente é impedido, né, pelo contrato, pelas cláusulas. Então a gente tem que seguir todo o trâmite legal, porque senão a prefeitura pode ser penalizada, tem que agir dentro da razão, né? Mas infelizmente a população é que pagou com isso, né? Tendo que ter paciência, aguardando ônibus, indo em veículos lotados. Vamos torcer para que tudo seja resolvido o mais rápido possível.